Boa tarde, pessoal. Estamos só aguardando um minutinho para os participantes entrarem aqui na plataforma e a gente já vai dar início daqui a pouco ao nosso evento. Bom, vamos então dar início aqui aos nossos trabalhos de hoje. Boa tarde aos meus colegas aqui painelistas, aos senhores e senhoras participantes aqui do nosso webinar do LAB, nessa Semana Internacional do Investidor, tão importante aqui para o nosso país e para os demais países também que estão realizando. É uma grande satisfação aqui para a BDE, para a Associação Brasileira de Desenvolvimento, estar aqui com os nossos associados, os nossos parceiros e membros também do GT Fintech, do nosso Laboratório de Inovação Financeira, o LAB, que é um projeto já de 5 anos, em parceria aí com a Comissão de Valores Mobiliários, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com a cooperação alemã, o GIZ. E, ao longo dessa jornada, o LAB vem colhendo, né, bons frutos e gerando aí resultados significativos em termos de avanços para a agenda da sustentabilidade. Fico extremamente feliz de estar aqui hoje com vocês, discutindo um tema tão caro às nossas instituições públicas, né? Que é a questão da contratação pública, e, ao mesmo tempo, discutindo também um tema extremamente relevante, que é a questão da inovação, né? Então, como a gente liga essas duas pontas, né? A contratação pública e, ao mesmo tempo, a gente gera a tão sonhada inovação, modernização dos nossos processos, das nossas tecnologias, né? O LAB veio dar sua colaboração através do nosso GT Fintech. Então, nós produzimos muitos debates, muitos discursos ao longo dos últimos meses, né? Digo até dos últimos 2 anos, a gente vem com essa agenda discutindo esses mecanismos, né, e modalidades para a contratação de fintechs por instituições públicas. E hoje a gente já chega com um produto, que é a nossa cartilha,
que inclusive foi atualizada agora recentemente, e a gente vai poder hoje estar aqui mostrando o trabalho desenvolvido por nossos associados, junto com todos os demais membros do GT, uma interação extremamente relevante entre o Sistema Nacional de Fomento e também os privados que estão ali dentro do laboratório do GT de Fintech, discutindo conosco. E o importante é a gente estar aqui dialogando, né, para procurar encontrar caminhos possíveis exatamente para uma maior inovação das nossas instituições financeiras de desenvolvimento. Queria, então, reforçar esse trabalho conjunto, foi um trabalho conjunto, que a gente contou com todos os membros aí do nosso GT, seja público, seja privado. Com relação à cartilha que a gente vai debater hoje, já olhar pilotos, né, em termos de modalidades aplicadas na contratação de fintechs, inclusive nos nossos associados do sistema. Está aqui conosco hoje o BDMG, Badesc, Banco da Amazônia e BNDES. Queria também fazer um agradecimento especial ao grupo que se dedicou e se empenhou desde o início na construção da cartilha, ao Fernando Guimarães, né, BRDE, hoje Guimarães Advogados, ao Diego Pérez, da BFintech, o Stefano, né, nosso coordenador, que está aqui conosco do BDMG, o coordenador do subgrupo, o Felipe de Mello e o Pedro Costa, da Barroso Fontinelles, e a Vanessa Fialdini, da Fialdini Advogados, que realmente meteram a mão na massa, que desenvolveram e construíram todo o conteúdo da cartilha e trouxeram para o grupo discutir e desenvolver. Então, desejo aí um bom debate para todos nós, uma boa apresentação das boas práticas adotadas pelas nossas instituições e também fazer um agradecimento especial ao Tribunal de Contas da União, que está aqui com a gente, né, nesse nosso evento, também para trazer um pouquinho de conhecimento e dialogar com as nossas instituições. Muito obrigada, um bom trabalho para todos. Por favor, Stefano. Obrigado, Cristiane. Boa tarde a todos e todas. Queria dar boas-vindas para todos os participantes do evento. Brevemente, só queria fazer uma apresentação dos colegas que vão compartilhar essas experiências conosco, como a Cristiane colocou muito bem. A cartilha já está na segunda versão, a gente fez uma primeira versão em 2020, e agora em 2022 atualizamos para diversas mudanças regulatórias que ocorreram, Open Banking, PIX, todo esse contexto de mudanças regulatórias, como que isso influencia o sistema de desenvolvimento, o sistema financeiro como um todo. Um dado importante, Cristiane, nós fizemos uma pesquisa, né, depois de revisada a cartilha, o grupo fez uma pesquisa com os associados da Associação Brasileira de Desenvolvimento, e dos respondentes, cerca de 80% mostraram interesse em contratações de fintech, né, o que demonstra realmente a relevância do tema e como que essas modelagens jurídicas podem nos ajudar a encontrar caminhos, né. Mas mais brevemente, para também não tomar muito tempo de todos e deixar que os palestrantes falem, nós vamos começar com uma fala do Fernando Guimarães. O Fernando, ele é advogado e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Guimarães e Cárceres Advogados. Ele vai fazer uma apresentação um pouco da cartilha e do conteúdo dela, que inclusive nós vamos compartilhar no evento. Em seguida, nós vamos ter uma fala do Marcos Alberto. O Marcos é auditor e diretor da segunda Diretoria de Finanças do Tribunal de Contas da União. E, na sequência, nós vamos fazer um modelo de bate-papo. Eu já gostaria de deixar de antemão aberto para todos os participantes que tiverem interesse ou dúvidas, podem nos encaminhar as dúvidas pelo canal, que nós iremos, ao final, respondendo. Então, ao longo das apresentações, fiquem à vontade para fazerem considerações e dúvidas via chat, que, ao final, a gente vai tentar respondê-las. E faremos um bate-papo com a presença do Cláudio André, que é do Banco da Amazônia, do BASA. O Cláudio é gerente executivo de governança de TI e inovação do Banco da Amazônia. Logo em seguida,
Amanhã o Rodrigo Herval e o Rafael Andrade falarão pelo Badesc. O Rodrigo é gerente de operações especiais e o Rafael gerente jurídico do Badesc. E, finalmente, nós teremos a apresentação do Alex Dal Ponte, da Petrobras. O Alex é gerente de inovação de ecossistemas empreendedores pela Petrobras, e o objetivo um pouco desse bate-papo final é contar um pouco as experiências que cada uma dessas instituições teve em contratações de startups ou fintechs, como isso aconteceu, as modelagens jurídicas. No mais, gostaria de passar a palavra ao Fernando, que nos ajudou aí com uma liderança importante na construção e na revisão da cartilha. Fernando. Boa tarde a todos. Boa tarde, Stefano, Cristiane, colega Dr. Rafael aqui. Cumprimento todos os participantes. Para mim é uma alegria estar aqui nesse painel e para a gente divulgar esse trabalho que nós fizemos, né? Reunimos esforços aí, pessoas de diversas áreas, né? De diversas instituições. Então, para mim é uma imensa alegria, um prazer, uma honra, para não dizer uma honra, né, de participar desse painel para divulgar esse tema que é tão importante para o Sistema Nacional de Fomento e para o sistema financeiro de uma maneira geral. Tá? Eu vou projetar aqui minha apresentação, só um minutinho. Vamos ver se eu projeto a tela correta, só um pouquinho. Pronto. Estão conseguindo ver? Sim, está no último slide, tá? Está no último slide. Não, é o primeiro, na verdade. Oh, perdão. Do Lab, né? Tá bem. Então, deixa eu ver se eu consigo passar ele. Conseguiu? Estão vendo? Passou para o último slide? Ótimo. Tá. Bom, então essa aqui é a cara da cartilha, né? Um documento que está disponível no site do Lab, tá? Não tem uma versão impressa. Hoje em dia é mais complicado isso, né? Atualmente os documentos não são impressos, pode ser impresso, né? A diagramação está muito bonita, né? Agradecemos ao Lab aí por ter feito toda essa diagramação e preparação do documento. Aqui tinha colocado os agradecimentos, né? Eu acho que a Cristiane já transmitiu esses agradecimentos, mas eu gostaria de agradecer também ao Lab, né? A coordenação do Lab, a Eunice, os consultores do GT Fintech, a Gabriela, né? Que assumiu no curso do andamento dessa iniciativa, o Bernardo Cruel, que antes estava responsável por essa iniciativa, e também o Gabriel Porto. Tá? Os demais eu acho que foram citados já pela Cristiane, espero não ter esquecido de ninguém. Quero dizer que essa iniciativa ela não poderia ter sido levada a cabo sem a cooperação, né? Esses ambientes de inovação eles dependem muito da cooperação. Sem isso a gente não pode avançar, a gente se mantém com o que já existe, né? E esse tipo de iniciativa é prova de que a cooperação pode dar bons frutos, né? E aqui a gente está falando de cooperação também, né? A cooperação entre fintechs e administração pública, né? Que é um tema que eu vou começar a tratar aqui. Então, as instituições financeiras públicas compõem a administração indireta, né? Eles têm o princípio da eficiência como norte, né? Consagrado na nossa Constituição, no artigo 37 caput. Mas ainda que não tivesse ali o princípio da eficiência, o regime concorrencial a que estão submetidas essas instituições torna a eficiência como uma regra cotidiana, né? Essas instituições concorrem com instituições similares, né? Muito embora tenham alguns benefícios, né, de acessar fundos públicos especiais, mas eles estão num regime concorrencial, de fato, então eles precisam estar atentos às melhores tecnologias disponíveis, né, para prestar os melhores serviços aos seus clientes, aos cidadãos, de uma maneira geral. E para equacionar esses problemas relacionados à ineficiência de modelos de negócio nos diversos setores da economia, a gente viu surgir muitas plataformas eletrônicas nos últimos anos, né? E
Só um minutinho, eu vou ter que trocar aqui no meu vídeo, que eu não estou conseguindo ver a apresentação. Só um minutinho. Pronto. Bom, e o fenômeno das fintechs, ele é um fenômeno recente, já há alguns anos, e as fintechs vieram para desafiar os modelos tradicionais de bancos, né, de formas de prestação de serviços financeiros. E hoje a gente vê, começaram com arranjos de pagamentos, depois bancos digitais, né, a gente tem aqui exemplos notórios do Nubank, do Banco Inter, e os bancos tradicionais começaram a utilizar essas ferramentas, e a administração pública do setor financeiro não pode ficar atrás, né? No meio do caminho, enquanto nós estávamos construindo essa cartilha, nós tivemos o advento da pandemia. Então, a pandemia ainda acelerou mais esses processos que já estavam em curso, né? Isso, hoje em dia, é lugar comum falar, mas por muito tempo a gente não percebia que a gente já tinha tecnologia, mas ainda não estava se utilizando dela, né? E a pandemia, pela condição do isolamento social, impôs-se adotar algumas soluções inovadoras. Bom, e qual é a preocupação para que isso possa ser adotado pelas instituições financeiras? Como eu disse, essas instituições financeiras públicas compõem a administração pública, então elas estão limitadas por alguns princípios, né? O princípio da publicidade, da moralidade, da eficiência, como eu citei, e estão sujeitos ao regime de licitações, né? Então, o administrador público ele fica num dilema, né? Observar as novas tendências e oportunidades do mercado, mas também está conformado pelos marcos jurídicos que estão regulando essa atividade, né? Isso é um desafio a ser superado, né? Hoje, cada vez mais, a gente precisa inovar na administração pública. Para inovar, a gente precisa ter segurança jurídica para o administrador, para que possa inovar e tomar decisões que não foram em relação a processos, metodologias de contratação, que não foram ainda experimentados ou que estão começando a ser experimentados, né? E o propósito dessa cartilha é justamente a disseminação do conhecimento técnico jurídico relacionado a esses modelos de contratação de fintechs disponíveis. Então, nós dividimos o nosso trabalho em primeiro uma contextualização, né? Um pouco do que já falou o Stefano, né? E depois abordamos os modelos de contratação. Nessa nova edição da cartilha, além de nós introduzirmos algumas alterações que ocorreram aí no âmbito de inovações legislativas e regulatórias referentes principalmente ao setor financeiro e mercado de capitais, né? Também introduzimos aí algumas alterações que dizem respeito à nova lei a nova lei de licitações, né? E também o marco legal das startups, tá? Incluímos também um capítulo específico sobre o regulamento de licitações e a matriz de risco, né? Que é um ponto bem importante a ser observado. Eu vou passar muito rapidamente pelo contexto, né? Um contexto de transformações tecnológicas, econômicas, éticas e jurídico-regulatórias, né? Assim a gente achou por bem dividir, né? Questão de smartphones, blockchain, smart contracts, as tecnologias, todas as tecnologias novas, né? As relações econômicas se transformando, né? Principalmente através dessa economia de plataformas, né? Para além da share economy, né? Questões éticas relacionadas à sustentabilidade. Hoje é ESG, né? Hoje a sigla ESG está bem consolidada, principalmente no mercado financeiro, né? E de tecnologia parece que também, né? E todas essas alterações regulatórias do setor financeiro que foram implementadas ao longo dos últimos anos, né? Relevantes, bastante relevantes. A gente não vai ter condições de abordá-las todas aqui, mas isso tudo está na cartilha. Para quem tiver interesse, por favor, consulte a cartilha e vai ter mais informações lá sobre isso.
Passando imediatamente para os modelos de contratação que nós identificamos aí em colaboração com os colegas, principalmente os colegas advogados de outros escritórios, né? Então, também com o suporte dos colegas advogados dos departamentos jurídicos das diversas instituições, tá? Então, aqui temos alguns modelos que nós identificamos como possíveis de serem adotados para esse tipo de contratação, né? E buscamos alguns exemplos também do que já tinha ocorrido em relação a isso. O primeiro deles é a parceria comercial via oportunidade de negócios, prevista na lei das estatais, tá? É uma hipótese de inexigibilidade de licitação por inviabilidade competitiva. O dispositivo pertinente, o dispositivo legal pertinente a isso, está incerto lá no artigo 28, tá? E ele fala de casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculadas a oportunidades de negócios definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo, tá? Então, a gente destaca aqui a necessidade de adequação do regulamento interno de licitações para essas hipóteses, tá? Temos como exemplo uma contratação que ocorreu com a Caixa Econômica Federal, tá? E temos também como norte alguns parâmetros estabelecidos no Acórdão 2488 de 2018 do TCU. Segundo, temos os modelos instituídos pela Lei de Inovação, quais sejam aquisição de participação societária, investimento em fundos de investimento e também a encomenda tecnológica, tá? Eu não vou entrar em detalhes de cada uma dessas hipóteses, tá? Mas aqui o contexto geral da Lei da Inovação, né? Que é o objetivo de incentivar a pesquisa científica, o desenvolvimento de tecnologias e a sua aplicação no ambiente produtivo que caracteriza a inovação. Fomento a experimentação, né? E esses mecanismos nos permitem fomento à experimentação, né? Com a possibilidade da administração pública se engajar em parcerias, visando a inovação em processos, serviços e produtos, cujo resultado final se vislumbre, mas ainda possa ser minuciosamente definido. Em terceiro lugar, temos o convênio, né? O convênio já estava previsto lá na Lei 8666 de 93, tá? Hoje, de uma maneira geral, previsto na Lei 14.133, no artigo 184, a nova Lei de Licitações, né? E é um instrumento de direito público tradicional, né, que vem sendo utilizado e que foi aventado como hipótese para a contratação de fintechs, né? E o pressuposto é a existência de interesses comuns a serem atingidos entre as partes. Eu destaquei aqui que ele não se presta a regular relações de natureza comercial, que é uma expectativa de remuneração pela prestação de um serviço ou oferta de um produto, né? Uma outra característica é a indispensabilidade do chamamento público por meio do edital, em atenção ao princípio da publicidade, né? E temos exemplos aqui disso, o PIT-GOB de São Paulo e também o PIT-SABESP, da Companhia de Águas de São Paulo. Bom, aqui um quarto lugar, um instituto que me agrada muito, muito interessante, que a gente aprofundou, inclusive, o conhecimento desse instituto num artigo publicado lá nos cadernos da BDE, né, que é o Instituto do Credenciamento. Então, quem quiser se aprofundar nesse tema, além da cartilha, tem esse meu artigo publicado lá nos cadernos da BDE sobre fintechs, tá? O credenciamento, tradicionalmente, ele já vinha sendo adotado como uma hipótese de inexigibilidade de licitação, né? A Lei 14.133 expressa essa possibilidade. Ela já vinha sendo admitida e os tribunais de contas, o Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas estaduais previam algumas condições, tá? Que nós, inclusive, na primeira edição da cartilha, nós exploramos bastante essas condições para a contratação, para o estabelecimento do credenciamento.
Mas a nova lei de licitações parece ter superado essas questões, né, e trouxe mais minuciosamente as hipóteses em que cabe o credenciamento. Ele é muito interessante porque ele põe a livre iniciativa a serviço do interesse público, como eu costumo dizer, né? Então, muito interessante, né? Então, é o caso em que a administração pode contratar o maior número possível de particulares interessados, né? O artigo 79 da nova lei de licitações estabelece as hipóteses, né? Mas, basicamente, são essas em que não há necessidade de contratar mas se pode contratar vários prestadores de serviço. E isso parece um modelo de contratação muito adequado à contratação de correspondentes, né, também chamados de correspondentes bancários. Quando nós começamos a redigir essa cartilha, nós ainda estávamos regulados em relação aos correspondentes pela resolução do Conselho Monetário Nacional número 3959. Ela não estava adequada para a contratação de plataformas ainda, né? Mesmo assim, nós insistíamos que havia essa possibilidade. Mas a resolução 4935 de 2021, ela superou essa dificuldade, né? E hoje se pode contratar plataformas eletrônicas. Inclusive, a resolução 4935, ela prevê explicitamente essa hipótese de o correspondente prestar os serviços através de plataforma eletrônica. Tá? E um exemplo desse modelo de contratação foi o edital lançado pelo BNDES, lá em 2019, se não me falha a memória, tá? Para a contratação de fintechs. Bom, vamos adiante. Depois, outro modelo para contratação seriam as modalidades de licitação em si, né? Então, aqui a gente destacou duas: pregão, né, que seria uma hipótese de utilização dessa modalidade para soluções tecnológicas mais consolidadas no mercado e para serviços que se diz de prateleira, né, que são serviços que já são produtos já prontos, né, que não são específicos, e para casos em que a entidade pública não pretende incorporar o produto ou serviço oferecido pela fintech aos seus processos internos, né? Muito embora ela possa utilizar APIs, isso é um capítulo à parte, né? As APIs hoje estão em alta, as APIs do Open Banking, né? A gente pulou o tema do Open Banking, mas é muito importante dialogar isso com o Open Banking atualmente, né? E o exemplo dessa contratação via pregão foi o edital da Desenvolve São Paulo. Tá? O regime diferenciado de contratações públicas também faculta contratações dessa mesma natureza, né? Aqui, porém, deve haver um esforço para a definição clara do objeto, que muitas vezes não é possível, né, quando se busca uma solução dessa natureza de fintechs, tá? Então, porque a gente destacou aqui a inadequação para projetos que envolvam prototipagem e risco tecnológico, né? E restrição a formas tradicionais de remuneração também há na Lei 12.462 de 2011. Olha, tive um problema aqui de formatação. Não há de ser nada. As modalidades também instituídas pela Lei 14.133, tá? Nós destacamos aqui o diálogo competitivo, né? Uma nova modalidade, procedimento de manifestação de interesse. Acho que eu perdi aqui uma parte do meu... aqui. Só um minutinho que eu tô... O que aconteceu com o meu slide? Bom, tudo bem, vamos seguir assim.
Deveria estar tudo nesse mesmo slide, mas paciência. A PMI, então, que é um instituto também tradicionalmente utilizado na esfera federal, né, já por conta das concessões, alguns processos de concessão federais, também regulado por um decreto federal, e que agora veio estar expressamente prevista na Lei 14.133, na Lei de Licitações. Tá? E é importante que esses dois institutos, para serem utilizados pela administração pública, pelas estatais, precisam estar incluídos no regulamento de licitações, que é um tema que a gente vai falar mais adiante. Então, comentando esses dois casos, né? Diálogo competitivo, inicia-se pela divulgação em edital das necessidades da administração, não há ainda uma especificação do objeto da licitação, e abre a possibilidade de apresentação de soluções inovadoras pela iniciativa privada que ainda não estão disponíveis no mercado e que satisfaçam as demandas específicas do Estado. Tá? O principal marco jurídico que regula o diálogo competitivo é o artigo 32, né? E que diz que está restrita, essa modalidade de contratação está restrita a contratações que visem contratar objeto que envolva, inclusive, inovação tecnológica ou técnica, né? Então, é próprio para isso. Tá? PMI já comentei, né? E dispensa de licitação para produtos para PID. Tá? Então, o artigo 75 prevê que é dispensável a licitação para contratação que tenha por objeto produtos para pesquisa e desenvolvimento limitado à contratação ao valor de R$300 mil. Tá? E aqui o que eu já citei é essa necessidade de incluir essas questões no regulamento de licitações. Bom, e justamente aqui que é o tema do nosso último tópico, né? O regulamento de licitações e a matriz de risco. Eu agradeço muito ao Dr. Pedro Ivo Peixoto, não sei se está nos assistindo aqui também, né? Advogado, colega do BNDES, tá? Que contribuiu com suas ideias e com um artigo que ele havia escrito sobre inovação na administração pública com foco no regulamento de licitações, né? Então, nos ajudou a incluir aí alguns temas, esse tema importante, né? Agregar esse olhar importante do regulamento de licitações como um instrumento, relevante instrumento para as estatais normatizarem as suas licitações e preverem procedimentos que envolvam, de alguma forma, inovação, né, e riscos nas contratações. Também a matriz de riscos, né, que é uma ferramenta importante, que é uma cláusula contratual inserta nos contratos administrativos e que visa internalizar nas contratações públicas as incertezas inerentes à inovação, né? Inclusive, a inovação pode ser utilizada para outros tipos de risco, mas os riscos da inovação também podem ser contemplados ali, né? Um bom contrato, um bom edital, um bom contrato, prevê uma adequada matriz de risco. Tá? São ferramentas, aqui nós não estamos falando de modalidades de licitação, mas de ferramentas à disposição do administrador público, né, para poder chegar a esse objetivo de contratação de fintechs. Bom, e finalmente, aqui colocamos algumas considerações finais, né, que o administrador público, como eu falei no início, ele tem que estar atento às novas tendências e oportunidades no mercado, mas também a esses marcos jurídicos, né, para evitar os riscos irrazoáveis decorrentes dessas contratações inovadoras, né, para que não pareçam aventuras, né, mas que possam atender às necessidades da administração, dos clientes dessas estatais
e que possam ter segurança jurídica ao mesmo tempo, né? Então, o propósito da cartilha foi esse, né, disseminar esses conhecimentos, e esperamos ter aqui passado um panorama geral das hipóteses que podem ser utilizadas, né? E mais informações, aqui sim, aqui. Mais informações, por favor, entre em contato, né? Estamos à disposição aqui. E também a cartilha hoje pode servir como guia, né? Como orientação, né? Mas sem prescindir da análise do caso concreto, né? A gente precisa fazer uma avaliação criteriosa sobre os casos que estão sendo buscados, e a instituição precisa ter uma clareza dos seus objetivos, né? Para que isso funcione bem. Nós vamos ver adiante aí como isso foi tratado em algumas contratações da administração pública, né? Na sequência. Bom, seria isso. Fernando, primeiro, muito obrigado pela apresentação. Rapidamente, colegas, enquanto a próxima fala vai ser do Marcos, enquanto você está montando, compartilhando a apresentação, nós vamos passar também um contato aqui do GT Fintech, tá? Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser contribuir, o Fernando fez aí um exercício de síntese brilhante, porque é um tema complexo, né? E a gente tem discutido no GT como aproximar, né, a administração pública das fintechs e startups. Acho que a fala do TCU vai nos ajudar nesse sentido. Marcos. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, então. Eu já quero agradecer também essa oportunidade e esse diálogo, porque o TCU, às vezes, é mais visto como um órgão mais sancionador e com um viés mais punidor do que de diálogo ou de orientação mesmo, né? E até para isso que hoje o TCU atua muito com publicação de cartilha, manual, com diálogo mesmo para ajudar a administração pública de maneira prévia, não para trabalhar como se fosse apenas um órgão que está fazendo uma sanção ou está correndo atrás ainda de problemas que vão acontecer. Então, a gente também foca bastante na atuação prévia. Eu vi aqui que eu me empolguei até um pouco nos slides, então eu vou passar bem rápido o assunto, porque é muita coisa para falar mesmo, né? Primeira coisa é que inovação, hoje em dia, não é algo mais opcional. Vocês podem ver que a nova lei de licitações, tanto quanto a lei complementar de startups, já são muito recentes, 2021, e elas já prevêem várias, digamos, obrigações em inovação. Você tem inovação que vai ser patrocinada pela administração pública diretamente, ou vai ser incentivada, pode ser por fomento, financiamento, por uma série de instrumentos. Na parte de regulação, criação de leis novas, eu destaco que todo mundo aí já deve conhecer, já deve ter escutado bastante, que é a Sandbox, tem o Equity Crowdfunding, que agora tem algumas plataformas. Acho que esse ano teve uma regulação nova, que abriu mais ainda a possibilidade de você abrir esse tipo de financiamento. Open Banking, que vocês também já estão conhecendo bastante. Tem também o Real Digital, que está previsto para começar a partir do ano que vem, por parte do Banco Central, né, como BDC. O TCU fez a rede blockchain junto com o BNDES, acho que foi lançado mais ou menos uns 3, 4 meses atrás. Também existem limitações, como a LGPD, voltada especificamente para empresas, e outras para o setor público puro. E também uma lei que não é tão recente, mas a aplicação dela está começando a mudar um pouco o foco agora, nos últimos 2 anos, que é a lei das estatais. Até esse ponto, eu vou destacar aqui que existe hoje 2 linhas principais que eu vejo, assim. A administração direta, que é mais voltada a uns órgãos públicos puros ou autarquias de direito público, que ela tenha um foco maior em interesse público puro. Ou, no caso, interesse coletivo, sustentabilidade, ações sociais, faculdades, tudo isso, desenvolvimento sustentável. E também existe um foco maior em lucratividade quando a gente fala em empresas estatais. Toda empresa estatal tem que ter um objetivo de relevância pública, mas ele também pode atuar no mercado como um agente econômico puro, como uma empresa que está buscando lucro, está buscando uma solução nova.
No caso de fintech, também existe a possibilidade de ferramentas de sinergia de negócios, que depois até vou falar um pouco mais disso de parcerias. Aqui é só uma informação que eu tinha pegado também, que na parte de Venture Capital, na América Latina, digamos, o top 1 de investimento hoje não, né, 2020, nesse caso aqui, estava em fintechs. Tanto na parte de investimento estrangeiro, aqui dentro do Brasil, né, que também também é materializado na parte de IDP, quanto a posição de IDE, que é quando o Brasil investe em país lá fora, que também tem boa parte dos recursos em serviços financeiros. Dentro das possibilidades que a gente tem para aquisição ou contratação voltada à inovação, que é o Public Procurement for Acquisition, essas modalidades aqui, que nem o colega já comentou aí, tem para administração direta ou para autarquias no geral, a gente tem as principais modalidades que estão na nova lei de licitações. O PMI, eu acho que ela não é uma modalidade de licitação, é um procedimento auxiliar, mas eu acho que é uma das principais ferramentas que as startups podem começar a usar. Depois eu vou falar um pouco rapidinho do caso do Banco do Brasil, que utilizou, de certa forma, esse procedimento, né? Ele é mais voltado para concessão, na sistemática antiga, mas agora ele tem uma previsão de uso mais generalizado. Hoje você tem que... No PMI ainda não está aberta a possibilidade explícita de você prospectar um banco ou administração pública, mas acredito que isso, com o tempo, vai virar uma prática mais comum. A parte de ETEC, voltada também para... depois eu vou falar um pouco mais disso, que eu já botei um capítulo para cada um. Aqui eu só destaco que o último item, que inaplicabilidade de licitação das estatais, que, como o nome já diz, é aplicável a estatais, diferente das outras que são mais voltadas para a administração direta e indireta autárquica. Mas a estatal também pode e deve adotar o rito de contratação que está em outras leis, ou leis estatais, o próprio CPSI. Ele pode mudar uma outra coisa para ficar mais competitivo, num foco mais empresa mesmo, mas ele tem que adotar um certo grau de práticas, boas práticas, rito, para ter segurança na contratação e para depois não ter problema com o TCU, por exemplo, né? Na parte de instrumentos, a própria lei já elenca algumas ferramentas para você uso. Então, você tem, por exemplo, licitações, que você pode usar os instrumentos antigos e novos. Financiamento e fomento, você tem como objeto social de alguns bancos, o próprio BASA, o BNB, Banco do Brasil, o Caixa, o BNDES. Tu tem objetivos específicos para desenvolvimento do país, para contratação de soluções que ainda não existem. Então, você pode ter linhas de financiamento e fomento que se tornam atrativas pelo objetivo dele. Porque se você fosse pegar uma linha convencional, provavelmente não estaria muito... É como uma startup, ela não tem a tendência de pegar um financiamento bancário por causa da taxa alta. Mas quando você trabalha com bancos que fomentam essa área, você normalmente tem subsídios e uma taxa muito mais atrativa. Também existe o FIP, que a administração pode não constituir o FIP diretamente, mas ela pode investir em fundos de investimento de participações, também chamado de Venture Capital, como financiador e não muito como gestor, né? Você tem que fazer esse acordo acionário. E existem essas outras hipóteses de participação societária e minoritária que você pode adquirir, e formação de parceria estratégica, voltado para estatais também. Sem contar os contratos convencionais e novos também, que é o próprio CPSI. Na parte do CPSI, eu vou começar pelo um pouco mais restrito, né? Apesar disso, ele pode fazer uma contratação ou não, com ou sem em risco tecnológico. Aqui eu destaquei alguns trechos que eu achei mais importantes, por conta até do tempo, né? Diferente da ETEC, que tem que ter um risco tecnológico, uma inovação, uma ferramenta que ainda não existe, o CPSI ele já tem uma limitação de valor, um rito mais enxuto, ele é uma modalidade de licitação própria, então ele vai ser para contratações, eu acho que é um rito mais fechado, mas também o mais tranquilo. Na parte de diálogo competitivo, uma modalidade nova da nova lei de licitações, existe bastante essa preocupação de discussão e de projetos e que várias empresas podem participar e, no final, o projeto vai ser pago não vai ser pelo setor público, mas sim pelo mercado, para a execução de algum projeto. E
ele ainda não está acontecendo muita... Ainda não, pelo que eu lembro, não aconteceu nenhuma contratação ainda de fintech, startup voltada para o diálogo. Talvez ele vai acontecer mais com concessões e procedimentos maiores, no caso. ETEC PMI eu acho que vai ser muito importante para startups, porque ele tem uma previsão explícita de prioridade. Você pode restringir a participação para startups e para empresas pequenas ou microempreendedores. E no caso da ETEC, você tem essa questão do risco tecnológico. Quando você está fazendo uma startup e está querendo criar uma solução inovadora, você tem um risco inerente, algo que não existe e pode não funcionar. Até esse é um terror para o TCU, né? Que é uma contratação que pode não ter uma entrega final, mas ela não foi irregular, porque essa era a finalidade dela. No caso da ETEC, tem a contratação da parte o próprio TCU fez uma encomenda tecnológica. Foi para... Está acontecendo atualmente a contratação. A contratação já acabou, mas o desenvolvimento e o contrato, não sei se já aconteceram, mas já estão começando a fazer o projeto em si, né? Que é para instrução de representações e denúncias, que são processos numerosos e trabalhosos aqui no TCU, por inteligência artificial. Então, você tem uma demanda maior por algo totalmente inédito. Demanda uma inovação pura. Nesse caso, conhecimento de negócio do TCU. Aqui é só a lista de concorrentes que participaram. No final, o consórcio NeuralMind Terra Nova ganhou. E agora eles estão lá trabalhando nisso. Também tem o TCU, junto com o BID, com a agência Telos, fez o manual, esse manual de apoio a compras públicas de inovação, no programa Inovamos. Então, eu recomendo que todos leiam esse manual e vejam lá. Tem uma série de dicas de rito, e aqui tem a própria trajetória para uma contratação desse tipo. Você vai ter algumas adaptações caso a caso, mas, no geral, o backbone da operação é igual. Você parte de um problema, de uma demanda, e aí você constrói uma solução em cima, seguindo algumas métricas de segurança, de inovação, de mercado também, de levantamento de risco. Isso tudo pensando já na atuação do controle também. Aí eu destaquei bastante essa questão das estatais, porque essas outras modalidades elas são mais fechadas e são mais burocráticas. No caso das estatais, elas têm uma liberdade maior de contratação, basicamente por essas duas possibilidades, artigo 28C, inciso 1 e 2. O 1, ele é quando você faz uma contratação, bem serviços ou obras relacionado ao objeto social da estatal. Cada estatal tem o seu objeto social. Depois eu até elenquei alguns rapidinho ali. E a segunda oportunidade é formação de parcerias, ou você pode adquirir a participação societária, você pode utilizar contratos também. A gente chama aqui dentro de formação de parcerias estratégicas, que é o inciso 2º desse artigo, e ele é um pouco mais amplo também. No geral, você tem que ter um alinhamento de objeto social, mas as hipóteses de oportunidade de negócio elas são mais amplas e o rito é diferente para cada banco. Mas, apesar disso, a gente tem mapeamento de riscos e pouco a pouco a gente vai construindo jurisprudência dentro do tribunal do que você tem que fazer nesse tipo de operação, que ela também não é totalmente livre, mas é uma das que tem a maior liberdade. No caso de objeto social, eu botei aqui só para exemplificar, Banco do Brasil, Caixa e BNDES. Existe previsão explícita para mantimento de linha de crédito para pequenas empresas, para desenvolvimento econômico, para você fazer projetos de ensino e pesquisa. Então, você tem um alinhamento com o objeto social, é até mais fácil para você justificar uma aquisição, como o inciso 1º, eventualmente, ou como segundo também, por ter um alinhamento entre o objeto social daquela estatal com a contratação em si. Lembrando que, em alguns casos, você vai ter um interesse comercial maior, uma sinergia do produto que vai ser entregue pela fintech com a atividade que o banco já realiza, que é mais voltada para o mercado em si. É para lucro, é para você potencializar o mercado, aproveitar a carteira de clientes. Então, ele foge um pouco desse escopo. Aqui eu já botei até destacado a questão de riscos, que é a parte que o tribunal trabalha bastante, que algumas coisas rápidas que eu elenquei, que eu vi em contratações, e eu já deixo assim para todo mundo ficar de olho na hora que contrata com o setor público. Principalmente para o setor público em si.
Adoção de modalidade. Você pode fazer um rito mais puro com uma contratação estatal. Você não tem um rito licitatório totalmente fechado, mas você tem algumas coisas que têm que ser feitas, como valuation prévio, tanto internamente quanto externamente. A contratação de assessoria financeira também pode ter um ou outro problema. Você tem que motivar a operação. Você tem na parte das fintechs também, no banco, um certo risco que ainda não existe muito contratação desse tipo. Falta de jurisprudência e de casos para usar como benchmark. Até eu tenho, por exemplo, o RIT de alguns bancos, mas eles são informação estratégica de cada um deles, então eu não posso nem divulgar isso. Então eu só posso falar de uma maneira geral assim. Mas a parte do valuation é muito utilizada para responsabilização aqui dentro do tribunal, porque quando você faz uma operação, você tem que motivar por que aquilo vale a pena. Então você tem uma sinergia de negócios, você tem por exemplo, uma expectativa de lucro futura. Mas se você não conseguir bater uma taxa livre de risco, você já tem um fator um pouco de risco ali dentro. Você tem que ter um valuation robusto. Todo mundo sabe que é uma ciência que não é exata, você vai criando premissas, você vai jogando, fazendo contas, mas ela tem que ser minimamente robusta ou viável, no caso. Você não pode criar premissas que naquela época que já foi feita a operação, você já se mostrem questionáveis, no caso. Na parte de direcionamento também, você tem uma liberdade na escolha do assessor financeiro, que é normalmente quem conduz a operação, escolhe quem que vai receber, quem vai mandar propostas, receber request for proposal e tudo. Então, você pode ter um direcionamento se você não tiver o rito totalmente definido. E isso é um dos maiores fatores que a gente fica de olho aqui dentro. Se você tem uma competição que várias pessoas apresentaram propostas e você consegue justificar o porquê que uma proposta foi melhor que as outras, é plenamente viável. Agora, quando você não divulga a operação e você não corre atrás de outras possibilidades, aí o TCU pode questionar essa contratação também. No caso, aqui é complicado um pouco, uma fintech ela tem uma solução inovadora, uma coisa que não existe ainda no mercado. Então, para você precificar é difícil e também você não tem ninguém que fornece aquilo. Até por isso que serve o procedimento da encomenda tecnológica. Porque você tem uma criação conjunta do projeto e depois você licita a execução dele. E aí todo mundo pode participar. Aqueles que deram dicas, e eventualmente até quem não participou. Então, você abre mais o leque de possibilidade de execução daquele contrato. Na parte... Antes eu estava falando mais de falhas prévias, agora focando depois que é feito o contrato, você tem que manter um distanciamento também entre o interesse estatal, que tem que ser definido, e o interesse da fintech. A fintech ela vai querer um desinvestimento, um IPO, mais voltado para o mercado. O banco pode ter uma finalidade diferente também. O que acontece também são acordos societários feitos entre bancos estatais e empresas, ou fundos, que depois geram ônus para a estatal por um arranjo societário que não era vantajoso na época. Então, você bota cláusulas de saída, por exemplo, que você é obrigado a sair pelo preço de aporte. E aí, depois, a sociedade está valendo um valor praticamente inexistente. Você tem um prejuízo puro. Em alguns casos, você pode ter um valor de prejuízo para a estatal maior do que o aporte também, dependendo do arranjo que for feito. Principalmente se a estatal trabalhar como um sócio e com poder de decisão. É da mesma forma que acontece no mercado de startups convencional, que os anjos fazem acordo de mútuo conversível para fugir da responsabilização e do alcance de patrimônio. Então, a União também não quer ter um prejuízo maior do que o próprio investimento, né? Para nós, como TCU, o prejuízo ao erário é, digamos, a nossa prioridade. Então, a gente sempre fica de olho nisso. A parte também eu vou pular aqui, eu já vou falar direto para a fintech também. O pessoal que trabalha em startup, às vezes pode não conhecer também o alcance da jurisdição do Tribunal de Contas, assim como também existe problema com a justiça nessa questão de alcance de patrimônio da empresa, desconsideração de personalidade jurídica. Então, é importante que leiam manuais, conheçam um pouco os casos que já aconteceram, até para fugir do risco, tanto a empresa estatal que está trabalhando, ou a administração pública direta, quanto o empreendedor que criou a startup também. No caso de responsabilização solidária também,
Porque dentro do TCU, se a gente vê que teve atos que colocaram dano tanto para a empresa quanto, digamos, se a pessoa contribuiu para aquele dano, ela pode vir ser chamada e responder também. Só estou falando de coisa chata agora, mas isso aqui é só, estou falando já bem direto para o pessoal ter uma ideia da atuação do TCU nesse tipo de caso, né? Hoje a gente não tem muitas coisas, ou não tem nem... a gente que fez levantamentos do rito adotado pelos bancos, mas contratações de si são mais concentradas em grandes bancos públicos, mas ainda são bem escassos também. Não são casos que têm vasta jurisprudência, tem muita coisa que está sendo construída ainda. Aqui, só para citar, teve o caso do Hype Place, feito pelo BBTS. Eles fizeram, a empresa entrou em contato com eles, como se fosse um PMI, mas sem chamamento, e eles criaram uma solução de API para Open Banking. Então, aqui, naquela época, ainda nem tinha modelagem de ETEC, não tinha manual, contratação TCU. Hoje em dia está mais fácil até para analisar esse tipo de procedimento. Mas isso aqui é só um caso assim para exemplificar. Em suma, eu boto 2 palavras para quem vai fazer esse tipo de operação, que é motivação e transparência. Divulguem a operação, chamem o maior número de pessoas que podem contribuir para isso, motivem a operação, por que você está fazendo aquele investimento, porque mesmo que você tenha o risco de mercado, eventualmente, se a operação for feita de uma maneira que não está plenamente motivada, pode gerar algum incômodo futuro. Que é a motivação da operação, você fala, vai gerar sinergia para o meu negócio, vai gerar lucratividade para o meu negócio, eu quero desinvestir isso aqui no futuro. Se você segue motivação e transparência, a chance de dar problema é muito baixa, do ponto de vista TCU. Aqui eu já boto contatos para quem quiser conversar, o TCU sempre está aberto para isso, eu também, eu botei até redes fora aí da rede TCU para uma conversa mais direta e tranquila. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só conversar. Aqui eu fui bem sucinto, mas tem muita coisa a ser discutida ainda nesse assunto. Obrigado. Marcos, muitíssimo obrigado, meu caro. Eu acho que essa visão panorâmica do TCU foi muito importante, acho que você trouxe informações bem relevantes, né? Você fala de alguns cases que acho que é um pouco a discussão que nós vamos ter na sequência. Só queria reforçar se surgirem perguntas, eu já vi que surgiu uma pergunta aqui, que todo mundo postasse no chat, que ao final a gente vai tentar um pouco responder as perguntas, tá? Então, para dar sequência, a gente vai responder as perguntas ao final. Tá? Mas fiquem à vontade para postar no chat. Reforçando também um ponto importante, antes da gente mudar a sessão, dentro das discussões que o GT tem produzido e promovido também, um tema que tem muita relação com o que a gente está falando, que é o temática de competências digitais, foi construído um trabalho também multidisciplinar relativo a competências digitais e como as instituições de fomento, especialmente as instituições públicas, podem absorver e construir um processo de formação de competências digitais. Esse trabalho está em vias assim de divulgação, até a gente quer utilizar esse evento aqui para em primeira mão divulgar para vocês, o material acabou quase que literalmente de ficar pronto e concluído, então a gente vai divulgar aqui também no chat. E passando um pouco a sequência da nossa apresentação, nós vamos falar um pouco sobre cases. Primeiro nós vamos ouvir um pouco a posição, né, o que aconteceu lá no Banco da Amazônia. O Cláudio vai nos contar um pouquinho, Cláudio, e aí a gente vai falar, só para todos se organizarem, primeiro com o Banco da Amazônia, depois com o Badesc e Petrobras. Eu vou pedir para cada um, se conseguir se apresentar por volta de uns 5 minutos, porque talvez a gente teria tempo de voltar e até trazer algumas das perguntas que surgiram. Mas, inicialmente, pedi para o Cláudio contar um pouquinho como foi a experiência de contratações de startup, fintech no Banco da Amazônia, os meios jurídicos, contar para a gente um pouco, até eu acho que o Cláudio vai nos contar uma experiência interessante aí também da vinculação com a ESG. Cláudio. Boa tarde para todos. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui conversando sobre esses temas tão importantes aqui para o nosso país, as instituições nas quais nós trabalhamos, né? Hoje, se a gente for parar para pensar, a gente tem um dilema muito grande, né? Que é como inovar em ambientes que são tão regulados e que talvez não tenha muito espaço para inovação, pelo menos do ponto de vista histórico, né? E, por outro lado, como não inovar
num ambiente altamente competitivo, por exemplo, dentre as instituições financeiras. Então, eu começo por aqui a questão, porque é um enfrentamento, a gente tem que enfrentar mesmo, com a máxima responsabilidade possível, mas com muita determinação. Muito boas apresentações, viu, Fernando, aí, as suas exposições muito boas, do nosso amigo do TCU também. Isso tudo a gente precisa colocar no nosso mix, né, para poder seguir em frente. Então, eu estou à frente aqui pelo Basa na área de governança, de TI, que a cada dia tem mais temas e assuntos que precisam ser tratados, e também, assim como também todas as frentes de inovação acabam convergindo, e tem sido uma jornada interessante, porque a gente passa a falar, inclusive, de governança digital, a gente passa a falar de como manter a governança em tempos de metodologias ágeis, para exemplificar, né? Mas o que eu trouxe aqui, Stefano, como case, na verdade, é uma jornada, tá? Não é uma coisa pontual. O Basa, de forma orgânica, e aí quando eu falo de forma orgânica, estou me referindo a vários departamentos que se juntaram, várias gerências executivas que se juntaram no entorno, né, de uma única visão, né, de um ponto de convergência, que é a nossa necessidade enquanto banco e enquanto instituição pública, financeira, precisamos ir avante, né? E a gente está falando de um banco tradicional que atua na região amazônica, que inclusive completou 80 anos de existência agora nesse ano. Então, a gente está falando de uma jornada que começou, e aí eu vou falar um pouquinho agora do case, começou com um experimento. O gatilho para esse experimento foi uma necessidade da gente achar uma solução que agilizasse a análise socioambiental para a contratação do crédito rural. Esse gatilho veio a partir de uma publicação de normas do Banco Central, que passaram a exigir nas esteiras, nos fluxos de contratação, essa análise socioambiental, que precisava ser precisa, precisava ser ágil e precisava ser barata. Não podia ter um custo elevado, porque isso, por outro lado, poderia trazer déficit para operações que já têm naturalmente um ticket muito baixo e uma margem muito pequena. Então, a gente começou por aí, começamos com um experimento e, para nossa surpresa positiva, foi com uma startup aqui local, aqui de Belém do Pará, que atuava nessa área, que ela precisava também decolar, então tinha um interesse mútuo. Começamos com esse experimento, evoluímos um pouquinho para um convênio de compartilhamento de tecnologia. Eles precisavam também evoluir, amadurecer as ferramentas dele. E, por nosso lado, a gente precisava também de algo que pudesse ser adaptado para a nossa realidade, né? E assim a gente foi caminhando a partir de um convênio formal, firmado com eles, até que a coisa começou a engrossar o caldo, começou a ganhar escala, e utilizamos acho que foi comentado há pouco aí, a Lei 13.303 para esse primeiro passo, que foi já o passo 2, né? A gente, para ganhar escala, não pode ficar só com essa boa camaradagem, ainda que formal. Precisávamos ter algo um pouquinho mais consistente. Então, a partir da 13.313, da oportunidade de negócio, que ia direto à atividade nossa aqui do banco, a gente firmou um contrato com eles. E continuamos escalando, e o banco caminhando na linha do digital, e precisávamos ir além, né? Quando a gente começa a falar de digital, a gente começa a falar de componentes, a gente começa a falar de um conjunto de componentes para que eu tenha um negócio ágil, para que eu tenha um negócio competitivo. E a gente precisava ir além, né? Além dessa boa experiência com essa startup local na área de análise socioambiental a partir de imagem de satélite. Eu vou citar o nome dela porque é uma empresa que batalha todo dia, se chama Terras. Eles são um grupo de pessoas jovens, muito batalhadoras, que conseguem, inclusive, já agora firmar convênios externos aí com algumas entidades da Europa e tudo mais. Mas a gente precisava ir além, né? Quando a gente começou, o banco como um todo,
e aí isso eu falo com muito orgulho até de estar dentro dessa instituição, o banco como um todo começou a se mobilizar e passou a colocar na sua estratégia, no seu plano estratégico, a importância dessa transformação digital. Que virou um jargão de mercado, o pessoal fala muito, tem uma expressão aí na área de TI, buzzword, só que o buzzword, transformação digital para a área financeira, passou a se concretizar em um mar de competição muito fervilhante, né? Precisávamos ir além, precisávamos de componentes, e aí a gente deu mais um passo, que foi o credenciamento de startups, para que a gente conseguisse credenciar a partir de critérios técnicos que publicamos, um conjunto maior de pequenas empresas que pudessem trazer soluções inovadoras que fizessem sentido para essa composição dessa transformação que estava se iniciando, né? Então, utilizamos esse instituto do credenciamento, isso já tem 3 anos, quase 4 anos, estamos experimentando isso, temos 5 pequenas empresas credenciadas, com mini disputas internas entre elas, a cada desafio que lançamos, né? Mas isso foi pouco ainda, né? Quando começa a ganhar musculatura, e isso está na estratégia corporativa, e aí, de novo, é muito importante isso, a gente perceber uma empresa como o Basa, que é uma empresa tradicional, com 80 anos, que atua na região amazônica, preponderantemente com crédito de fomento, passou isso a ser um dos assuntos número 1 aqui na nossa estratégia. Precisávamos ganhar escala, precisávamos colocar crédito digital na praça, e é um crédito digital especializado, a gente não está falando só de crédito comercial, um pouco mais comoditizado, como tem hoje aí no mercado, estávamos falando de um crédito especializado, porque a gente queria atacar segmentos que a gente precisava ser mais dinâmico, precisávamos até aumentar nosso market share, e a gente está falando de tickets de pequeno valor, né? Precisávamos ir à frente. Então, agora, nesse momento, além do credenciamento, a gente está lançando um novo desafio, um pouco maior, que é um programa de inovação aberta, que o primeiro passo será a contratação de uma aceleradora de mercado para nos ajudar a estruturar esse programa aqui dentro. O programa ainda tem um nome provisório de Acelera Basa, mas que tem a pretensão de, a partir, é uma premissa nossa, que isso vai ser discutido quando nós estivermos debruçados já colocando de pé esse programa, mas o princípio é o marco legal das startups, estabelecer critérios e normativos internos para que a gente possa selecionar e contratar componentes inovadores que agreguem nessa esteira que a gente chama de Basa Digital, que é a plataforma que a gente está colocando linhas digitais, inclusive, de crédito especializado. Aí, falando um pouquinho, Stefano, não sei se eu estou me alongando, porque quando eu falo desse tema, eu costumo me empolgar e eu posso extrapolar um pouquinho no tempo. Mas a gente tem já números importantes, sabe, Stefano? Esse primeiro semestre, por exemplo, a gente tem hoje 3 linhas de crédito especializado, de Pronaf, especificamente, do Programa de Agricultura Familiar, que tem uma série de requisitos importantes que precisam ser cumpridos, principalmente no que se refere à análise socioambiental, principalmente porque estamos na Amazônia, então a gente tem que ter muita precisão, muito cuidado, mas a gente precisa contratar porque isso faz parte da nossa missão e é como a gente contribui para o desenvolvimento aqui da região. Então, tem um rol de complexidade que precisa ser tratado, porém, eu acho que falaram já hoje, se a gente for parar para pensar, a gente já tem muita tecnologia disponível e a gente precisa selecionar, identificar e construir, e tecer essa coxa com competência. Mas nós, falando um pouquinho de onde estamos agora, né, e para onde a gente quer ir, esse primeiro semestre, 43% da quantidade de contratos realizados na área de fomento, o banco atua em área comercial, atua em várias áreas, mas especificamente na área de fomento,
43% desde o primeiro semestre de 2022 foram feitos já numa plataforma digital, com análises automatizadas, com crédito automatizado, saindo, a gente mediu o antes e o depois. A gente saiu de uma situação de quase 4 meses, que era a jornada total que um pequeno empreendedor desse precisava percorrer para conseguir o crédito dele, para 2 dias. A gente hoje consegue contratar com um nível de comunicação e interação com esse cliente muito importante. Ele recebe SMS a cada passo de andamento do contrato, na hora que o cadastro é aprovado, na hora que a operação é aprovada, na hora que ele recebe um SMS agendando a ida dele no banco para esse primeiro contato, né? Então, esses já são números importantes que a gente conseguiu obter, e nos primeiros números também já levantados por nós, a gente está mais ou menos há um ano, a gente ainda considera que estamos em piloto, mesmo com números já importantes, porque a pretensão de expansão vai bem além disso. Mas numa primeira rodada, por exemplo, a gente percebeu um nível de inadimplência muito, muito, muito baixo, ou seja, ao que tudo indica, né, a gente vai ter que ir caminhando, porque ainda são poucas operações já vencidas, em termos de pagamento, mas ao que tudo indica, os critérios de avaliação socioambiental, análise de crédito, análise cadastral, tem surtido bons efeitos, porque a gente não só tem conseguido um volume, uma escala importante de contratação, mas ao que tudo indica, até o momento, também uma qualidade, né? Então, a gente conseguiu expandir o crédito, é um acesso hoje desburocratizado, a gente envolveu também como parceiros as assistências técnicas da área rural, com as quais nós temos convênio em toda a região amazônica, e assim, a cada entrega, né, a cada evolução, o banco como um todo, a diretoria do banco que capitaneia esse projeto, obviamente fala, opa, vamos além então, vamos além, porque a gente já viu que a gente tem um bom caminho aí. A gente tem conseguido prover acesso ao crédito, a gente tem conseguido bancarizar muita gente que não estava bancarizada nessa esteira automatizada, é um onboarding com muito pouco atrito, e temos garantido a sustentabilidade e atingido a nossa missão. Então, assim, e começou lá com um experimento para atender uma necessidade da área de crédito, que tracionou inicialmente, tem tracionado de forma muito forte. Aí, quando a gente percebe, a gente tem um organismo todo se movimentando aí nesse sentido. Tá? Eu não sei se eu me estendi, mas era isso aí que eu queria compartilhar com vocês, Estefan. Não, de forma nenhuma, meu caro, e assim, importante ver esse entusiasmo, Cláudio, assim, né, numa região tão importante como a região amazônica, esse trabalho que vocês têm feito nos enche de orgulho, né, assim, eu acho que essa conexão local, né, assim, a gente está aqui, né, em momentos aí de estar todo mundo de olho para a audiência, estamos todos aí, eu tenho acompanhado aqui, todo mundo está junto, ninguém saiu até agora, assim, então também várias oportunidades que surgem, né, do sistema de fomento de integração, né, assim, a gente tem muitas necessidades, e nesse sentido eu ia pedir um pouco para o Rodrigo e o Rafael contarem um pouco a experiência do Badesc, né, assim, como o Cláudio nos trouxe aqui da jornada dele, o que tem sido feito, como que vocês estão enfrentando esse tema, desafios. Fique à vontade, gente. Obrigado, Cláudio. Certo. Boa tarde, pessoal. Vou iniciar aqui. Eu sou o gerente da área operacional que teve contato, né, com a Fintech. Né. Desde 2013, o Badesc já tinha à disposição uma plataforma para que qualquer empreendedor catarinense pudesse acessar o nosso site, fazer a solicitação de crédito e enviar documentos, né? Mas ainda, atrás dessa plataforma, tinha muitos procedimentos manuais, né? Conferência de documentos, e a devolutiva para o cliente era muito manual, mas a gente conseguia atender a nossa demanda através dessa plataforma, agilizando, então, o atendimento do cliente, né? A gente, com essa plataforma, conseguiu aí reduzir o nosso ciclo de crédito, que levava 30 dias, conseguimos, quando a documentação chegava correta do cliente, em 5 dias o recurso estava na conta do cliente, né? Mas aí, em 2020, veio a pandemia. E não sei se
o discurso aqui em Santa Catarina é que o lockdown iria durar 15 dias, né? E nisso o nosso governo do estado disponibilizou linhas de crédito para assistência para essas empresas que teriam então que ficar fechadas. E internamente a gente concluiu que conseguiríamos, né, dar atendimento, realocando o pessoal de outras áreas no apoio à nossa área aqui, e fizemos ali um racional de que, legal, vamos encarar esse desafio e aí vamos atender. Mas a coisa não foi assim, né? A gente tinha uma expectativa de demanda e a demanda veio 10 vezes mais, né? Então a gente ficou no gargalo, né? A gente não conseguiu dar vazão à quantidade de solicitações que chegaram para nós, né? E passamos ali 2020 sofrendo, né? Junto com os nossos clientes, que estavam demandando um atendimento ágil, e a gente, com todos os nossos recursos voltados para o atendimento dessa demanda, e foi muito ruim, né? A autoavaliação que a gente faz é que a gente não conseguiu, né? Com a estrutura interna. E aí a situação, né, se prolongou, a manutenção da pandemia, e aí em 2021 novas linhas de crédito foram destacadas aí para os setores agora então mais impactados: turismo, restaurante, transporte escolar. Então vários setores, a Secretaria da Fazenda fez essa análise de quais setores foram mais impactados via a questão da queda da arrecadação, e aí teve esses novos programas. E aí a gente, de novo, se reunimos e assim, galera, não conseguimos. E aí o que a gente vai fazer? Vamos atrás aí de quem possa, pelo menos, dividir essa demanda, né, esse esforço, e assim foi feito, né? A gente já tinha tido contato com algumas fintechs previamente à pandemia, né? E foi onde a gente retomou esse contato, e uma fintech tinha a mesma proposta que a nossa plataforma, né? Era muito semelhante, só que ela tinha recursos além dessa plataforma de envio de documentos. Ela já tinha à disposição lá tecnologia de leitura digital de documentos, inteligência artificial, uma nova forma de análise de crédito, mas e ainda assim precisava de alguma integração com o nosso sistema, né? Isso é padrão. Mas e aí é que a gente chegou a um termo, né, e conseguimos então alinhar a forma operacional. Então, dependendo da linha de crédito que a empresa se enquadrava, a gente direcionava ou para atendimento interno ou direcionava para o atendimento dessa fintech. E aí sim a gente conseguiu dar aí vazão, né? Pelo menos umas 3.000 empresas conseguiram ter algum atendimento, nem todas foram contratadas porque não passaram pela análise de crédito, mas o nosso desempenho foi muito, mas muito superior ao ano anterior, né? Então, esse foi o contexto, né, operacional que a gente viveu e que motivou a contratação, então, da fintech para nos apoiar. E aí, vou passar agora a bola para o meu colega Rafael, que vai dar os detalhes de como foi a contratação. Obrigado, Ricardo. Bom, dando boa tarde a todos, né, quando as apresentações aí que já foram feitas. No caso, com relação à parte jurídica, né, foi bastante simples, porque durante a pandemia teve aquele elemento, né, que a gente estimou que, inclusive, iria ser, vamos dizer assim, afrouxado qualquer rigor, apesar de que o nosso Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina vem migrando de uma posição muito rigorosa para uma posição mais compreensiva, né, sobretudo na diferenciação entre o que é administração direta, o que é administração autárquica fundacional, o que são empresas públicas, o que são prestadoras daqueles serviços públicos mais diretos, né? O que são empresas públicas dependentes do Tesouro e o que é a realidade do Badesc, que né, se insere no mercado altamente competitivo, não depende do Tesouro, né? Enfim, precisa ser super eficiente na sua prestação de serviço. Então, esse contexto também nos deu um pouquinho de segurança. Daí um pouquinho até minha pergunta para o Marcos, né, para que esses conceitos, sobretudo as ponderações que ele fez, com essas nuances, né,
elas para que esse tipo de cultura se dissemine, né? Que eu acho que esse é o caminho, concordo plenamente, né? E assim fico feliz em ver que essas sementes estão sendo plantadas no TCU. Isso daqui a pouco vai ser muito consolidado na jurisprudência e em algum tempo vai irradiar para o resto do país. Quanto mais a gente acelerar esse processo, melhor. Então, no caso dessa fintech, assim, a gente contava com aquele elemento emergencial, que estando ali disponível na mesa, ele foi usado para compor também a justificativa da inexigibilidade, né? Aqui a gente trabalha muito com a inexigibilidade. A gente não faz assim encomenda tecnológica, a gente não tem nem estrutura para ir trabalhar com algo, né? A gente tem um problema muito do cotidiano, a gente sai no mercado, vê o que tem de solução que pode nos ajudar ou a resolver, ou pelo menos a acelerar a solução desse problema, tenta fazer uma prospecção de mercado do que há, né, disponível naquele sentido. As soluções nunca são semelhantes, né? Até o objeto principal pode até ser o mesmo, né? Eu quero resolver aquele problema, né? Mas cada solução é de um jeito. Eu prefiro até usar como exemplo a questão da assinatura eletrônica, não a digital, com certificado. Essa está bastante até padronizada. Mas a assinatura eletrônica, como é que eu preciso de uma assinatura eletrônica, como é que eu vou colocar isso? Se eu botar um objeto amplo, no final da linha, e fazer uma licitação competitiva, no final da linha, vai vir o quê? Vai vir a solução mais simples e mais barata. Login e senha, né? Algo assim. Não é isso que eu quero. Eu quero algo que tenha uma segurança razoável. Como é que eu vou especificar isso? Só posso dizer, eu preciso estar confortável com essa segurança. É a única coisa que eu posso fazer, porque eu não posso dizer como eu estarei confortável com essa segurança, senão eu vou fazer uma coisa, eu vou direcionar o edital, né? E não podemos fazer isso, né? Então, o que a gente faz? A gente analisa o que tem disponível no mercado, tanto quanto a gente consegue prospectar, chama todo mundo para fazer suas apresentações, suas POCs, a gente vê, né, a tecnologia da empresa, se isso é possível integrar nos nossos sistemas ou não, né? Gera disso tudo um relatório, leva em consideração o custo também, né? Porque às vezes eu preciso da tecnologia, não importa o preço. Às vezes não, às vezes, olha, né, essa daqui, a melhor é aquela, mas custa muito caro, essa daqui é quase tão boa, mas é bem mais barato, enfim, né? E toma essa decisão em pareceres técnicos, né? Olha, Marcos, né, na linha do que o Márcio falou, né? Fundamentar a transparência, maximização do espectro, né? E daí a gente tem feito sistematicamente em todo o procedimento, né? A gente tem uma etapa final, que é a gente está chamando aqui, né, um edital de consulta pública, onde nós colocamos de um modo mais amplo, sem muita especificação, justamente para não afastar uma outra solução disruptiva que, de repente, a gente nem anteviu, né? No sentido, olha, nós temos esse desafio, nós temos esse problema, aí a gente coloca como a gente acha melhor, né? Eu acho que a melhor solução seria nesse caminho, mas se você tem alguma outra coisa, vem aqui conversar comigo. Às vezes a gente já coloca... Olha, eu já estou conversando com algumas empresas assim, né? Tem mais alguém aí que faz isso aqui? Venha falar comigo. Confesso aos senhores que é raro, houve já, não é zero, mas é raro a procura após isso. Mas isso sempre nos dá o conforto de, na nossa justificativa final, poder dizer assim, olha, para não correr o risco de eu ter selecionado assim, cherry picking, né, como se chama, né? De eu ter selecionado exatamente aqueles prestadores ali que eu já, né, eu selecionei o que eu quero e 3, 4 que eu já sabia que não queria, né, enfim, a gente faz esse procedimento final aberto, publicado, né, nos veículos aí necessários segundo a nossa lei 13.303, né, e arredonda com esse procedimento final. E assim, ó, a gente, pelas nossas conversas informais, que a gente não consegue fazer consulta ao Tribunal de Contas para um caso específico, a gente pode até consultar um modelo, né? Mas como a gente é sempre construído caso a caso, né? Eu preciso primeiro ver as propostas para daí aí que eu vou saber como é que eu vou escolher, né? Poderíamos dar um exemplo mais fundamental, né?
tem uma carga para transportar. Não sei. Vou comprar um caminhão, vou comprar uma furgoneta, vou alugar esse serviço. Não sei, a gente sai vendo, né? Depois que eu ver as propostas, aí eu posso dizer, essa daqui é a melhor. Mas eu primeiro preciso ver as propostas. Se eu ver as propostas e disser que, não, o critério objetivo vai ser, né, um caminhão com essa dimensão, eu vou direcionar. Então, né, então a gente vai nesse outro sentido, né? É algo muito parecido, eu tenho assim, visto que é muito parecido com o marco das startups, né? Aquele procedimento, que ali ele chamou de licitação, a lei, né? A gente aqui considera que é uma inexigibilidade de licitação, porque lá é mais parecido com um concurso, até se a gente fosse querer enquadrar numa caixinha do que existia prévio a todas essas legislações que estão cada vez mais modernas, né? Lá na Lei 8666, seria algo mais perto do concurso do que uma licitação por técnica, ou técnica e preço. Eu acho, né? Eu pelo menos enxergo assim. Né? Mas também o marco legal das startups ele tem algumas limitações que ali é para o desenvolvimento de uma solução. Para nós não é bem isso. É contratação de uma solução já de prateleira, muitas vezes. Né? Mas a gente se inspira também, né, naqueles procedimentos ali, a gente acha que fazendo algo à imagem e semelhança, isso parece soar mais palatável para um ente fiscalizador, né, Ministério Público, Tribunal de Contas, né, no nosso caso estadual, né, a gente até tem um receio que o auditor, olhando aquela lei, não, você tem que fazer exatamente aquilo. Pois é, mas aquilo é só para o desenvolvimento de uma solução, né, e não para uma compra de um produto já pronto. E outra, precisa ser startup, precisa ser inovador e tal. Às vezes a gente quer contratar uma solução altamente tecnológica, mas não necessariamente, eu não sei até que ponto é inovador ou não. Por exemplo, a gente está substituindo nosso core bancário aqui. É uma solução já bem testada no mercado, já mainstream, né? Altamente tecnológico, sem dúvida, usando muita inovação no seu processo, né? De construção e até de aprimoramento da ferramenta, né? Mas será que aquilo é inovador? Não, aquilo é feito há muito tempo já, né? Assinatura eletrônica, a gente não sei se podemos chamar ainda de inovação. Já tem um monte de gente fazendo, né? Algum elemento inovador pode ter em alguma delas, mas a maioria tem ali uma biometria, né? Enfim, então aí a gente fica submisso a um certo subjetivismo do auditor. A gente tenta fugir disso. Queria também arredondar ali, final, a gente não deixa de usar elementos que possam contribuir juridicamente no suporte do nosso parecer, né? Se a ferramenta estiver na mesa, a gente usa. Por exemplo, no caso da pandemia, usamos o elemento emergencial. A gente também não pode, a gente procurou fazer um processo de seleção robusto, né? No nosso caso, como o Rodrigo falou, a gente estava um pouquinho na frente, porque a gente já tinha visto isso antes. Aí na pandemia isso tornou fundamental, a gente pegou o que a gente viu, né, e acelerou, né? Mas tinha ali o elemento emergencial, ele estava ali disposto, também usamos, mas não focamos só nisso, né? Colocamos todos esses fundamentos, o núcleo da nossa fundamentação é justamente esse, eu não tenho como selecionar anteriormente, a priori, que critérios eu vou usar, eu ainda nem sei, preciso conhecer a ferramenta para daí eu dizer qual é que mais se adequa aos meus processos internos. E para nós isso tem cara, focinho, enfim, de uma inexigibilidade de competição por inviabilidade de competição. Inclusive, eu até destaquei ali que na própria cartilha do Lab, ele considera ali, né, por exemplo, a parceria comercial, né? Até fala com todas as letras, é uma espécie do gênero inexigibilidade de licitação por inviabilidade competitiva, assim, foi como foi colocado ali. Então, a gente vai direto no gênero, né, e coloca... Aliás, sobre a parceria comercial, a gente também ainda não tem uma clareza, aqui pelo menos, né, uma clareza teórica do que significa uma parceria comercial. Eu posso fazer uma prestação de serviço, no caso dessa startup que a gente contratou, ela queria dinheiro, tinha um serviço, nós queríamos serviço, não tinha dinheiro, fizemos uma troca.
né? Isso é uma prestação de serviço, né? Seria diferente se eu contratasse uma plataforma de crédito que ela quisesse alavancar as vendas, a gente fosse usar, nós dois iríamos unir esforços para atingir um objetivo comum e cada um oferir um certo percentual da rentabilidade. Isso, para mim, é uma parceria, assim, eu posso, não teria dúvidas de colocar isso num parecer jurídico. Mas quando a gente chega mais numa prestação de serviço, assim, né, que a gente chama um contrato, aí o juridiquês aí sinalagmático, quer dizer, trocas, né, muda dinheiro por serviço, né, interesses contrapostos e não convergentes, né, a empresa quer dinheiro, eu quero serviço, eu vou lá e compro o serviço e pago com dinheiro. Então, interesses são contrapostos, não são convergentes. Então, a gente achou que a gente tinha muita esperança daquela questão da parceria comercial, mas, no fundo, a gente vê que tem muita restrição em usar de uma forma mais ampla aquele argumento que está lá no artigo 28 da Lei 13.303. Então, a gente constrói dessa maneira, né? Por exemplo, se a contratação vai ficar abaixo dos 50 mil, a gente coloca também como uma fundamentação acidental, adicional, essa questão, mas não foca nisso. A gente sempre foca no relatório técnico de análise de todos os modelos disponíveis de prestadores disponíveis no mercado que nós encontramos, as POCs, né? E uma conclusão final, de certo modo subjetiva, mas na verdade não, bastante objetiva, né? Por que aquilo ali se adequa, aquela específica se adequa melhor aos nossos procedimentos internos? Por causa disso, por causa daquilo, porque é compatível já com o meu sistema de banco de dados, porque vai ser mais fácil a migração. E aí a gente só pode fazer essa análise a posteriori da apresentação das propostas, jamais antes, né? E muitas vezes, às vezes vai ressurgir casos em que, olha, realmente só essa daqui me atende. Ótimo. Às vezes você fala, não, cada uma me atende a seu modo. E aí, como é que eu faço? Né? Eu tenho que escolher uma, né? Eu tenho que dizer qual é, né? E, de uma forma com rigor, subjetiva, mas não tanto, com rigor técnico, científico, né? Por que aquela é a melhor? Aí entra na questão da a solução mais adequada. A gente até não costuma falar melhor, mas porque a melhor pode ser a mais cara. E, às vezes, a segunda melhor pode ser, justifica, né? Então, a gente tem usado esse termo, a solução mais adequada às nossas necessidades, né? Que é um binômio aí. Técnico, mas também um bom pedaço do preço. Eu não consigo fazer, eu não tenho essa expertise para fazer um edital de técnica e preço que vá garantir aquela solução que na minha cabeça, no nosso coração aqui, todo mundo aqui vai achar que foi a mais adequada. Eu não posso garantir isso, né? Eu só se eu fizer dessa maneira, onde a nossa experiência, né? A única maneira que a gente encontrou para garantir que a solução mais adequada seja a contratada é nessa sistemática que, no meu entender, é bastante parecido com o marco legal das startups, com alguns acréscimos ali. É isso que a gente tem defendido aqui até agora. Nenhum contrato foi, já fizemos alguns, nenhum contrato foi impugnado por conta disso. Muito embora a gente ainda não teve, né, aquela prova de fogo, né? Não, eu quero ver esse contrato, vamos fazer uma auditoria só desse contrato e daí aquele parecer, não, está perfeito, assim. A gente ainda não teve isso, mas também não tivemos nenhum apontamento também. Não, sensacional, Rafael, e muito interessante, né? Rodrigo e Rafael trazendo essa necessidade de flexibilidade. Eu acho que essa parceria com a área jurídica que o Badesc fez é bastante importante, né? Assim, a área jurídica participando junto, buscando segurança jurídica, e você fala muito sobre a parte do marco legal de startups. Eu acho que a Alex também vai nos contar um pouco como a Petrobras tem utilizado esse modelo, né? A Petrobras acho que tem um bom case para nos contar sobre isso. Aí, Alex, se você pudesse falar um pouco. Rodrigo e Rafael, agradeço. Obrigado, Stefano. Bom, primeiramente, queria agradecer, né, o convite para participar desse fórum. Eu acho essencial a gente trocar experiências e aprender, né? Porque é algo que está sempre... A inovação de processo está sempre sendo algo positivo aqui no nosso setor.
Bom, a Petrobras, ela tem um histórico de investimento e inovação bastante longo, né? Só nesse momento nós temos mais de 3 bilhões contratados, né, com universidades, com empresas. Então, o investimento, tanto em recurso quanto em pessoas, é muito intenso. E por conta disso, nós montamos, né, nos últimos anos, um portal, né, tecnologia.petrobras.com.br, vocês podem entrar lá, que contém todos os caminhos para inovação, né, com a Petrobras. Eu queria destacar os que são com foco em startups, que é o nosso tema aqui, né? Se vocês entrarem lá, vão ver que tem o módulo Startups, que tem um nome específico, que é um convênio que nós temos com o Sebrae, onde lançamos todo ano editais com diversos desafios, dezenas de desafios, para buscar pequenas empresas inovadoras para atendê-los. Então, né, nessa semana a gente está realizando o processo seletivo do 4º edital, então temos até o momento 36 startups, são mais de 30 milhões investidos, e os desafios são diversas áreas, mas é para desenvolvimento tecnológico, né, não é solução pronta. Então, a gente usa basicamente convênio para isso. Tem um módulo, aquisição de soluções, tá? Tem um nome, que a gente chama de módulo justamente para diferenciar basicamente os caminhos jurídicos diferentes, usando as regras que existem, né, que a Petrobras precisa atender. O módulo aquisição de soluções, ele é basicamente o CPSI do Marco Legal das Startups. Assim que foi publicado esse novo mecanismo, nós alteramos o regulamento de contratações e licitações da Petrobras, incorporamos esses novos mecanismos lá, e estamos passando a adotar ele agora nesse caminho. Então, já estruturamos um processo interno e estamos lançando desafios a cada mês. São novos desafios que nós publicamos com diversas demandas de diversas áreas. Então, nesse caso, a diferente do módulo Startups, nós entendemos que são para soluções que não requeram muito investimento para desenvolvimento ou muito longo prazo para desenvolvimento. São soluções que podem ser testadas em pouco tempo. Alguma adaptação precisa ser feita, alguma verificação de interface, se realmente aquilo se adequa ao processo da área. Nossas atividades envolvem muito risco, então, para implantar qualquer solução, a gente precisa garantir que ela está aderente aos nossos processos e requisitos. Então, tem sido uma experiência bastante interessante desde outubro do ano passado, quando a gente começou a rodar esse processo. Vocês podem ver lá no portal os diversos editais que nós lançamos, tem lá a minuta do contrato, regras do edital, como funcionam os requisitos para a seleção. E tem uma coisa que eu queria colocar também, que nós entendemos ser bem relevante, é você dividir esse processo em 2 etapas. Uma primeira etapa, onde você faz um primeiro filtro, você seleciona algumas empresas com base em alguns critérios, e nós passamos um período analisando a proposta e trabalhando junto com a empresa para realmente adequar aquele projeto, aquele plano de trabalho ao desafio, à demanda interna. Porque, como foi falado, a gente não sabe que solução vai vir, como é que eu vou saber os requisitos? Se for uma solução de inspeção, se for um robô é uma coisa, se for um drone é outra, se for simplesmente uma ferramenta para uma pessoa, é outro requisito. Então, nós fizemos esse primeiro processo seletivo para adequar algumas propostas à solução que vai ser implantada. Depois desse processo, aí sim que a gente faz a escolha final das empresas para contratar. A gente faz esse processo tanto no módulo Startups, que é pesquisa, quanto no CPSI. Então, a gente incorporou no nosso regulamento essa licitação em 2 etapas. Tá? E tem sido muito bom resultado, porque depois que eu seleciono a empresa, a negociação é muito rápida, porque eu já tenho todo o plano de trabalho detalhado, eu já tenho as questões já resolvidas, né? E por questão de conformidade, a gente separa os grupos, né? Não é o mesmo grupo que trabalha na proposta, não é o mesmo grupo que aprova, então a gente garante o compliance desse processo com base na divisão de tarefas, tá? Então, assim, esse é o exemplo que eu queria deixar, vocês podem acessar o site para conhecer mais detalhes, e se precisar, vocês me encontram no LinkedIn, Alex Dal Ponte, tá? É bem fácil de encontrar. Qualquer contribuição que precisar, vocês fiquem à vontade.
Ótimo, Alex. Eu acho que realmente essa parte de construir um processo, né, de como organizar a instituição é fundamental para que a gente consiga resultado. Acho que essa experiência da Petrobras tem muito a nos ensinar. Quebrando um pouco o protocolo, a gente acabou passando um pouquinho do nosso tempo, mas se os palestrantes tiverem disponibilidade, se alguém não tiver, fique à vontade de sinalizar, mas queria abrir, primeiro, se alguém quiser fazer alguma pergunta via microfone, a gente ainda tem um tempo. O tema é bastante rico, um ponto só reforçando, Cristiane da BDE mandou, a gente vai ter um evento agora no final de outubro, no dia 26 de outubro, no Rio de Janeiro, em parceria BNDES e a BDE, como organizadora, relativo aos temas também que estão sendo discutidos no âmbito do GT, de competências digitais, estão todos convidados, né? Qualquer dúvida é só acionar a Cristiane, ela orienta a todos e todas. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma consideração. Alguém levantou a mão, mas eu perdi. Stefano, fui eu aqui. Fica à vontade. Não, eu vi uma dúvida aqui que eu gostaria de esclarecer. Ah, ótimo. Tá? No chat. Até como tu colocasse que seriam esclarecidos ao final, então agora eu me ponho à disposição para esclarecer aqui sobre a aplicabilidade de institutos não previstos na lei das estatais, né? Não sei, foi uma colega que questionou isso. É extremamente relevante o questionamento, né? E eu vou tentar destrinchar um pouquinho essa questão, tá? Bom, a gente tem uma série de circunstâncias, tá? De fato, por exemplo, a nova lei de licitações, ela não se aplica imediatamente às licitações das estatais, por dispositivo expresso da nova lei de licitações, tá? Bom, aí nós temos 3 casos, tá? Nós temos casos que tem, e aí também a gente citou casos de legislação extravagante também, tá? Além da lei, da nova lei de licitações. Então a gente tem 3 casos distintos. Primeiro, aqueles casos em que há normas de extensão, tá? Que permitem às instituições aplicarem uma vez adequando seus regulamentos, tá? E aí eu cito aqui o CPSI, tá? O CPSI, ele encontra um dispositivo que permite expressamente aplicá-lo às estatais. É o artigo 28, parágrafo 1º da Lei das Estatais, a 13.303. Tá? A PMI, o PMI, né? O procedimento de manifestação de interesse, da mesma forma. Tá? O artigo 31, parágrafo 4º, ele tem uma norma de extensão. Tá? Bom, então nesses 2 casos, e essa norma de extensão, ela estabelece que esse procedimento precisa estar regulado pelo regulamento de licitações. A gente tem o caso do credenciamento, que é um caso particular. O credenciamento, ele vinha sendo admitido como uma hipótese extralegal de inexigibilidade de licitação por inviabilidade de competição, e não tinha fundamento legal, tá? Então, por esse motivo, já se aplicava a administração direta e também a indireta às estatais, né? Dizer às estatais esse dispositivo. A nova lei de licitações, aí ela serve como, por analogia, né? Ou para completar as questões interpretativas relacionadas a esse instituto. Tá? Então, ele não teria aplicação direta, mas sim supletivo, em caráter interpretativo, e da mesma forma convém incluir na lei de licitações, no regulamento de licitações da estatal em questão. Bom, mas tem um terceiro caso, que são aqueles institutos que não foram, que não contam com essa norma de extensão, né, e também não são admitidos como uma hipótese supralegal. Bom, nesse caso, haveria 2 posicionamentos, tá? E aqui eu faço a ressalva de que nós escrevemos essa cartilha a muitas mãos, né? E há entendimentos diferentes em relação a esse ponto, tá?
Uma de que esses institutos poderiam ser incorporados ao regulamento de licitações, tá? E outra de que não, isso não seria possível. Eu tenderia a ser mais conservador nesse aspecto, tá? Então, eu olharia com uma certa ressalva utilizar esses institutos pelas estatais. Mas, claro, isso depende da avaliação dos departamentos jurídicos de cada estatal, avaliar a conveniência e talvez buscar um entendimento, né, uma argumentação que dê suporte a isso. Eu teria uma certa restrição em relação a esse ponto. Isso está bem claro no tópico do credenciamento, né, que nós dividimos esses tópicos e nesse tópico eu deixei bem claro esse ponto. Tá? Então, seria basicamente isso. Excelente, obrigado, Fernando. Boa observação da gente ter trazido essa resposta. Até onde eu acompanhei, eu vi que as outras respostas as outras perguntas foram respondidas aqui ao longo do chat. Eu continuo mantendo a palavra aberta se alguém tiver interesse de fazer algum questionamento, esclarecimento. Ok? Mais ponto. Então, queria mais uma vez agradecer a participação de todos que acompanharam a apresentação, né, dos palestrantes que trouxeram aqui diversas informações importantes. Como a equipe do laboratório informou, os dados vão ser disponibilizados no YouTube com o link das apresentações. Queria também reforçar e para agradecer a Enilce e a Gabriela do laboratório, né? Gabriela está aqui nos bastidores, dando todo o apoio logístico para que aconteça o processo. Agradecê-la por essa parceria conosco. E aprofundar o tema, né? Assim, um tema realmente relevante, a gente precisa encontrar caminhos para a administração se modernizar e, de fato, essa parceria, né? Assim, fintechs, startups, a administração tende a trazer diversos ganhos. Mas, Cristiano, não sei se você quer falar quer dizer algo para encerrar? Eu vou falar para a BDE e agradeço a todos e todas. Obrigada, Stefano. Não, eu queria também, mais uma vez, agradecer aos painelistas aqui, os nossos associados que compartilharam com a gente essas experiências, ao Tribunal de Contas da União, o Marcos, aí, que fez uma brilhante apresentação, compartilhou com a gente várias informações importantes, né? Agradecer a equipe do Lab, Nilson, Larissa e Gabriela, que é a nossa consultora e que movimenta esses debates no GT, e convidar a todos os membros a continuar aí a debater, a discutir, a gente continuar com os trabalhos no âmbito desse subgrupo de instituições financeiras públicas, né? Eu acho que era isso, eu acho que a gente cumpriu aqui a nossa missão, o tema realmente é instigante, né? A gente viu várias ponderações aqui interessantes para a gente explorar mais, e fica também o convite, como o Stefano falou, para os nossos associados, do dia 26, a gente juntar as áreas aí de TI, de negócios e de inovação, para discutir esse processo de transformação também digital das nossas próprias instituições. Obrigado e uma boa tarde para todo mundo. Obrigado, boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde para todos. Boa tarde. Tchau, tchau.